dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar gravando um vídeo aqui. Minha cachorrinha. Gente, essa tá querendo aparecer no vídeo. E, gente, hoje eu vou falar sobre autoconhecimento, porque é um tópico que eu já queria trazer pro canal e é uma coisa muito importante porque ele nunca acaba, gente. O autoconhecimento, ele nunca acaba. E, assim, é uma coisa simples e, ao mesmo tempo, complexa. Porque cada pessoa, né, tem seu jeito, enfim, suas qualidades, todo mundo é único. Então, quando a gente fala de se conhecer, a gente fala assim que a gente não vai parar de se conhecer nunca, entendeu? Porque a gente, só existe a gente, né, no nosso, na nossa realidade. E aí meio que a gente nunca vai saber o que o outro tá realmente sentindo, o que o outro tá. Sim, às vezes sim, gente, mas vocês entenderam? Tipo, a gente nunca vai estar na pele do outro, porque é cada um dentro da sua própria vida, que no caso só existe você. E isso pega também na comparação, gente. Que muito tempo teve uma fase que eu nunca tinha me comparado, nunca. Eu sempre foquei em mim, no meu crescimento, nas minhas metas, em tudo. Só que aí começou a acontecer várias coisas e eu comecei a me comparar. E até demais. E eu consegui enxergar essa lente do que é a comparação. De tipo, cara, é um tipo um buraco que você entra e você só vai afundando, porque você vai se comparando com outras garotas, outros garotos, enfim, com a vida de outras pessoas o tempo todo. Tipo, tudo parece que fica mais legal, entendeu? Que os outros é mais legal. E aí você deixa a sua vida estagnada. Então, sim, eu vi na prática o que era isso. Eu não sabia, eu não entendia porque as pessoas tinham comparação até eu quebrar a cara e ver, né? E aí eu vi, gente. Mas olha que só. Descansando aí. Essa música é minha cara, gente. Mas, basicamente, o que eu aprendi com isso? Eu fiz até um post no meu TikTok sobre isso, gente. De tipo, cara, você se comparar só vai atrasar a sua vida. Tipo assim, você não enxerga beleza mais em você, na sua vida. Você não toma decisões. Arco-íris, eu amo arco-íris, gente. Você não toma decisões suas, entendeu? Literalmente, gente. Você fica como figurante da vida das outras pessoas. E você mesmo, que devia ser a protagonista, você deixa lá, só observando a vida de outras pessoas. E eu cansei disso, porque eu vi que eu não tava mais nesse negócio de observação. Gente, o meu autoconhecimento, ele é bem, assim, profundo. E também ele é bem assim, eu vou até falar pra vocês que, cara, uma hora você pode achar que você resolveu um aspecto seu ali, que você descobriu que você, sei lá, eu mesmo descobri que eu tinha fobia social. E aí eu até manifestei, né? Ser confiante, deu certo, enfim, fiz alter ego, foi de boa. Só que isso retornou pra mim 10 vezes mais forte esse ano. E eu não vou entrar em detalhes, né, da minha vida pessoal, porque eu sou misteriosa. Mentira, gente. Mas meio que voltou tudo de volta. Então eu tenho que, entendeu? Voltar e fazer cada vez melhor. Não é que cada vez melhor também, mas, entendeu? Tipo assim, não, tem alguma coisa aqui que eu ainda não ajustei, não olhei, não, entendeu? Não percebi. E, claro, esse negócio de estar me autoanalisando, me autoobservando, me gerou como que se chama? Autoanálise excessiva. Tipo assim, gente. Aí que veio, de tanto eu me autoanalisar, veio a minha autocobrança, veio a minha comparação. Porque vinha tantas coisas juntos com isso, porque eu não parava, gente, eu não vivia. Eu ficava o tempo todo, peraí. Mas se essa pessoa falou isso, é um aspecto meu aqui, não sei o quê. Sabe? Tipo, ai, se todo mundo é um reflexo nosso, eu fiquei nessa doideira de tipo. E eu acho que
que deviam falar sobre isso, gente, porque não falaram pra mim, eu quero falar pra vocês. Porque, cara, eu entrei em psicose, quase que eu entro em psicose, porque eu fiquei, tipo, doida, maluca, entendeu? Tipo assim, me observando o tempo todo, isso tirou minhas emoções. Eu racionalizava minhas emoções. Se você tem isso, comenta. Tipo, de você pensar a emoção e não sentir ela. Eu não. Sabe, gente, eu me observava o tempo todo, eu não deixava viver certas coisas da minha idade, sabe? Tipo, e eu comecei a perceber isso de um tempo recente, entendeu? Então, tipo, autoconhecimento é pra isso, é pra você se libertar cada vez mais do que tá preso dentro de você, entendeu? E também descobrir suas qualidades, que você é bom. Eu até tava. E isso às vezes, gente, você não precisa se autoanalisar bastante. Você só precisa. Cara, você só precisa viver, porque você vai descobrindo e você vai mudando, entendeu? O autoconhecimento, ele não é uma coisa que você. Ai, todo dia no caderninho vou. Ai, eu gosto disso. Não, não é isso, entendeu? Uma coisa que também vou mostrar na prática, porque o autoconhecimento pode ser livre, entendeu? Eu tava num dia aleatório aí, gente. Foi acontecer naturalmente. Eu falei, foda-se, esse dia eu vou me permitir viver. E aí tá. E começou a acontecer coisas que eu queria que acontecesse, só que eu não me permitia, entendeu? Eu não me permitia. E isso vem com um cado de coisas, gente, que vocês não têm noção. De tipo, coisas que é natural de uma pessoa viver e eu não me permitia viver. Eu falava, não, pra mim isso aí não, isso aí é errado pra mim, entendeu? E, cara, não é porque eu não sou menor que outra pessoa, eu não sou, entendeu? Diferente de outra pessoa, então é diferente, né? Mas vocês entenderam, gente. E também mexe com autoconceito. Gente, eu nem como é que é? Arrumei meu cabelo. Eu só levantei e decidi gravar esse vídeo porque, gente, amanhã tá tão boa e eu amo gravar vídeo. Eu falei, cara, se eu não começar agora, não dá mais. E, gente, eu parei de gravar um pouco, entendeu? Porque minha conta é pequena por enquanto, entendeu? Mas é por causa que eu não tava muito bem de saúde mental, entendeu? Tá tomando a sertralinda, entendeu? E eu tô me cuidando, entendeu? Eu tô me curando. E eu acho que o autoconhecimento foi a chave de tudo. Porque, pensa, se eu não tivesse, se eu não me conhecesse e sabesse que eu precisava desses remédios, por exemplo, cara, o que seria de mim? Entendeu? Não é que eu preciso. Mas vocês entenderam. Então, eu tive que chegar na raiz do problema. E, enfim, aí continuando a história do dia que eu me permiti viver, né? Tem dia, gente, que eu tô me cobrando tanto. A minha psicóloga um dia falou que eu tinha autocobrança de 2 adultos. Então você pensa, 2 adultos é muita coisa, gente. Tipo, eles têm muita responsabilidade e tudo isso em cima de mim, entendeu? Eu ainda sou uma pré-adolescente, adolescente, não sei. Mas considero adolescente já, né, gente? Pelo amor de Deus. 16. Mas vocês entenderam. E aí, meio que eu peguei isso e eu comecei a cantar com meu pai do nada. Aconteceu naturalmente. E, cara, eu cantei uma música. Eu nunca tinha cantado uma música e minha voz, ela ficava travada. Tipo, sabe quando você vai cantar uma música com sentimento e não dá? Só prende a garganta? É isso. Só que aí, nesse dia, eu simplesmente falei: foda-se. Foda-se, eu vou soltar minha voz. E foi aí que meu pai começou a tocar eu. Lá. Gente, vocês não têm noção. Minha voz ficou tão bonita. Minha irmã ficou assim, ó. Todo mundo parou e ficou assim. E eu fiquei tipo, véi, eu tô impressionada comigo mesma. Porque, cara, eu não sabia que eu cantava tão bem. Entendeu? Quando. Às vezes, véi, às vezes você não vê uma qualidade de você que as outras pessoas vê. Eu mesma, pela minha autocobrança, entendeu? Do autoconhecimento que eu descobri que eu tinha autocobrança, foi isso, cara. Eu falei, por que isso pesa tanto? Cara, por que eu acho que eu tenho que fazer tudo certo? E foi continuando. Então, uma dica, né, gente? Claro que eu não vou falar minha vida inteira, porque não dá também, né? Mas eu queria muito falar minha vida inteira. Mas vocês entenderam, gente? Quando você começa a se autoconhecer, cara, esquece, ninguém te derruba, entendeu? Porque você
tá assim, você tem um castelo dentro de você, entendeu? Você não se abala, porque você sabe quem você é. E eu já falei isso sobre a autenticidade aqui do canal. E, gente, eu também falei sobre ser você mesma, né? Que é a autenticidade. E também foi outro aspecto que eu fiz o vídeo, postei. Tava certas as palavras, só que tava uma coisa que eu tinha que ajustar ainda, entendeu? Então, gente, nunca para, esse processo nunca para. E eu lembro desse vídeo e eu falo, cara, se eu não era eu mesma. Eu era eu mesma em alguns momentos, mas tinha outros que eu me moldava muito. Tipo assim, qualquer pessoa, eu tinha uma personalidade diferente, ó. Já vai se ligando, vá. Já vai se ligando. E aí, qualquer pessoa tinha uma personalidade. Eu ficava gaga, gente. Qualquer pessoa tinha uma personalidade diferente. Ou então, sabe? Tipo assim, eu mudava muito meu jeito. E aí, eu cansei, velho. Eu taquei o foda-se com esse limite que eu tenho que tomar remédio. Eu cansei, sabe? Quando você chega no limite. Foi isso que aconteceu comigo. Às vezes, eu tenho que, literalmente, gente, eu tenho que adoecer muito pra o caos, né? O caos antecede a criar. Enfim, eu tenho que chegar no limite pra mim perceber tudo que tava acontecendo e realinhar isso. Do tipo, eu tava passando por um inferno e tal. E eu, na minha cabeça, eu tava, nossa, caminho espiritual. Gente, não entra nessa. Não entra nessa, porque eu acho que. Cara, eu acho que metade da minha adoecimento foi por causa disso, entendeu? Eu me achava diferentona. Tipo assim, acho que foi mais parte do ego, mas meio que eu me isolei muito por. O autoconhecimento, claro, ele precisa de um isolamento, né? Você com você. Só que eu mesmo gosto muito. Só que se você se acostumar e falar, cara, eu tenho que ficar sozinha, porque essas pessoas não pensam a mesma coisa que eu, não sei o quê, você vai ficar sozinha. E tá tudo bem, se isso for solitude. Agora, se for solidão, no meu caso, né? O meu caso é os dois, gente. Só que isso também é outro aspecto que eu tô melhorando, entendeu? E eu não vou mentir, gente. Entendeu? Eu me isolei muito, entendeu? Eu tenho poucas amigas porque eu sou bem reservada mesmo. Eu gosto de. Cara, minhas amizades têm que ser lealdade, tem que, sabe, me fazer bem, enfim. E até que outras amizades, gente, eu sou tão boa amiga assim, sabe? De merecimento também, tá, gente? Outra coisa, merecimento. Vou falar aqui também de merecimento, porque, cara, eu acho que eu não merecia. Não, na verdade eu aceitava. Sabe o negócio do espelho? Que todos são reflexos de você? Se você aceita um comportamento ou tem uma pessoa chata na sua vida e ela te desrespeita, não sei o quê. Gente, tudo isso é você. Tipo assim, tinha um menino que ele não parava de fazer graça comigo. E, cara, eu tava de saco cheio e eu só ficava calada. E eu ia chorar em casa. Isso era o meu limite, gritando, de tipo assim, Fernanda, acorda, fala alguma coisa. E eu não falava, eu ficava tipo, toda coitadinha. E não, gente, você tem que mostrar a sua fé, entendeu? Eu descobri isso na prática. Eu não posso chorar a vida inteira, entendeu? Eu tenho que falar alguma coisa. Falar, você pode parar, por favor? Então, vocês entenderam? Botar limite. Isso era uma parte minha que queria botar limite e eu não conseguia. Isso era em tudo, em amizade, em tudo. Tanto que uns amigos meus, que me fizeram mal e me fizeram muito bem também, meio que mandou mensagem, todos eles, e, cara, me pedindo desculpa. Toda vez que eu termino uma amizade, isso acontece. A pessoa vem atrás de mim porque eu sou uma boa amiga, eu sou aquela pessoa que é bom ter. E eu não, às vezes eu não enxergo isso, às vezes eu, tipo, eu me coloco nessa posição de ter que correr atrás de tudo, ter que correr atrás de todo mundo. E não, entendeu? Porque já que a gente é o centro do universo, entendeu? A gente merece qualquer coisa naturalmente, cara. Você, por ser você, a sua existência já é a prova de que você merece viver coisas boas. Merece. Cara, você, sabe, se joga na vida, entendeu? Tipo assim, mano, a fobia social, ela é uma porra, tá? É uma porra. Porque eu tinha, e aí, eu tinha assim, né, gente? Enfim. E cara, mesmo que você tente controlar, não é uma coisa que controla, entendeu? Porque é uma coisa seu sistema nervoso, etc, que seu corpo mesmo trava. E aí meio que eu falei, cara, peraí,
eu vou viver a vida inteira assim, isolada. E eu comecei a conversar, a me jogar. E eu tô realmente me sentindo livre, me sentindo eu, sabe? Aquela parte que queria ser eu mesma. E eu, porra, por que eu não fiz isso antes? A gente arrepende tanto, gente. Porque eu tava com uma máscara achando que eu tava sendo autêntica. E eu tava, em algumas partes, mas em outras não. E aí, por medo, gente, por medo dos traumas, né? Por medo de ser ridicularizada de novo pelo meu jeito, como sempre. E se vir falar alguma coisa, foda-se, entendeu? Por quê? Gente, eu não vale a pena, nada troca isso, nada troca você ser você mesma, entendeu? De você falar, cara, eu não gostei disso, ou de você, sabe? De você falar, não achei engraçado, eu não ri por obrigação. Cara, libertador, libertador. As pessoas vão até gostar de ficar perto de você, porque você vai ser você mesma. Eu percebo muito isso, cara. Quando eu sou eu mesma, totalmente, com minha família, né? Eles ficam fascinados pelo meu jeito. E eu fico, cara, só eles que acham isso, sabe? Tipo, mas eu nunca. Tipo, eu acho que eu nunca testei isso lá fora. Eu me fecho totalmente. Então, é sim um trauma, né, que eu tive. Mas, mano, esse medo, eu acho que ele se perdeu, porque eu percebi que se eu não ser eu mesma, não me libertar disso, entendeu? Eu vou viver a vida, viver para os outros, sempre. E eu não quero isso, eu quero viver a minha vida. Eu cansei de viver a vida para as outras pessoas, entendeu? E é isso que eu quero que vocês entendam. Se vocês se identificaram, gente, eu não sei se vocês vão perceber isso agora que eu tô falando, ou se mais pra frente. Pode ser que daqui a um tempo vocês lembrem disso que eu falei, ou outra pessoa, e, cara, vocês acordem, porque é uma coisa que você percebe que você pode até escutar, mas quando você percebe, já tá assim. Mano, e não é que ela falou que era real, porque você vai perceber essa mensagem, essas palavras que eu tô falando, vai de qualquer maneira, como que eu posso dizer? Afetar na sua realidade, porque isso entrou no seu campo, entendeu? Da sua realidade. E é isso. Que bom! E, gente, eu adoro gravar vídeos, entendeu? Mesmo que ninguém assiste, entendeu? Eu amo gravar vídeos. Eu sempre quis ser famosa e tal. Outra coisa que eu descobri de mim também, gente. Descobri muita coisa, mas é muita coisa. Eu queria ser famosa pra ser vista. Porque eu achava que, de tanto eu performar no caso, né? Eu achava que ninguém me via de verdade. Tudo que eu queria era ser vista. Eu manifestei muita popularidade, muita gente. E deu certo. Muita gente. Nossa, eu manifestei magnetismo 100%. Manifestei muita coisa de relacionado a ser vista. Beleza, sereia, arquétipo sereia, tudo. Só que nada de. Tudo isso me deixou com um certo vazio. Por quê? Cara, eu fiquei sozinha. Eu não me senti vista de verdade. Eu senti que aquilo era uma melhor versão de mim e não eu mesma. E eu senti, cara, eu tô querendo ser essa menina perfeita que eu idealizei na minha cabeça. E não é assim, cara, na vida real. Pra mim, agora, na minha cabeça, eu ser perfeita é ser eu mesma. Porque mesmo que eu não seja a menina mais linda do mundo, né? Na minha cabeça, eu tenho que ser a menina mais linda do mundo pra mim. Entendeu? E você, pra você, você tem que ser a menina mais linda do mundo na sua cabeça. Entendeu? Você tem, tipo assim, foda-se que a outra, você acha a outra mais bonita. Coloca na sua cabeça, você é a mais bonita. Não necessariamente isso é uma obrigação. Isso eu faço porque é uma questão minha mesmo interna, sabe, gente? De tipo, sempre querer ser a melhor. Querer ser a melhor, não. Eu me acho a melhor, mas de, tipo, sempre querer me validar, me valorizar, sabe? Sabe? E isso é uma questão que eu vou trabalhando. Igual eu falei, eu queria ser vista, mas eu não preciso ser famosa, eu não preciso, sabe? Pra que eu seja vista. Eu tenho que me valorizar primeiro para as outras pessoas me valorizarem. Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo e, cara, tem, sei lá, deu 4 visualizações. E aí eu não valorizo, eu falo, porra, velho, meu vídeo ficou uma bosta, ninguém viu, não sei o quê. Isso é autocobrança minha falando.
E aí eu cansei dela. Já que eu observei que ela tá acontecendo, do autoconhecimento, já que eu observei que ela tá acontecendo dentro da minha cabeça, é um padrão já, né? Eu entro pra outra história que eu criei, porque tudo é uma narrativa, gente. Você cria a narrativa e coloca ela como real, entendeu? Tipo, já que meu vídeo não viralizou, eu sou uma péssima criadora de conteúdo, não sei o que, não sei o que. Isso é uma narrativa. E a outra narrativa que eu falei, meu vídeo ficou muito bom, eu quis inspirar outras pessoas, eu falei o que eu aprendi com a vida, eu gosto muito, eu me expressei através desse vídeo, não sei o que, vai alcançar as pessoas certas e não sei o que, entendeu? É outra narrativa. E é isso, gente, que se foda, entendeu? Porque, cara, depois que eu pensei de tipo. Eu já falei muito sobre o agora, né? E eu comecei a fazer tudo. Sabe aquela música da Rita Lee? Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Então, é literalmente isso, gente. Se arriscar. Eu me sentia muito estagnada até ontem. E um pequeno passo de colocar a tela, sabe? De gravar uma coisa que eu queria, mas eu tava com medo. É simplesmente libertador, porque a gente fica nesse. Nossa, gente, viver dentro da sua cabeça é um inferno mesmo. Então façam exercício, saiam de casa, porque eu me acostumei muito a ficar em casa, gente. O autoconhecimento serviu pra tudo na minha vida, até pra isso, porque eu não gostava de ficar em casa. Quando eu saí, eu não queria voltar, entendeu? Então, tipo, era um medo das pessoas me verem também. Eu queria ser vista, mas eu também tinha medo de ser vista. Então, tem outra coisa aí, entendeu? Então, vocês entenderam. E tudo isso foi rolando. E o que mais me ajudou, né, nesse processo de autoconhecimento é isso, gente. Eu não vou falar tudo, porque não dá. Mas o que me ajudou mesmo foi isso. Foi me observar, foi perceber padrões, foi ajustar eles, viver. Você tem que viver, porque aí você vai ver, você vai perceber o que você tá travada, ou o que tá piorando. Quando a situação tá piorando, olha pra dentro de você, porque tem alguma coisa aí. E isso eu falo, gente, 100%, porque, cara, todo caos, todo inferno que eu tô vivendo na minha vida é porque antes eu tinha muito medo e tá acontecendo tudo na minha frente. Então, é tudo interno, velho. Pode ser que. Não tô falando que seus medos podem, né, se materializar. Aconteceu comigo isso, para uma nova fase, porque eu tava precisando enfrentar isso dentro de, entendeu? Eu tava precisando me livrar disso, porque eu tinha muito, mas é muito medo disso. E, cara, libertou uma versão minha. E eu falo isso, mas tipo, cara, quando a gente tá nessa fase, a gente não enxerga, porque quando eu tava chorando, eu lembro quando eu tava chorando nessa situação, eu tava, não é possível que isso tá acontecendo. Eu quero enfim, entendeu? Eu percebi na hora, gente. Eu percebi na hora que, tipo, quando tá tudo dando errado, é porque tem alguma coisa ali que vai mudar pra melhor. Tipo assim, tá te levando pro próximo nível, entendeu? Próximo nível, assim, gente, te libertando, porque não tem próximo nível, melhor nível. É tipo assim, libertando uma coisa que você precisa reconhecer, entendeu? E aí eu gostei muito disso, cara. Me deu um alívio, mas ao mesmo tempo me deu medo, porque vai ter medo, vai ter emoção, a gente é humano. E, cara, é isso, entendeu? Eu acho que você. Nossa, cara, que ódio. Se privar, entendeu? De tipo olhar você. Nossa, você velhinha lá. Nossa, eu poderia ter feito tanta coisa se eu tivesse feito isso. Cara, meu maior pesadelo é pensar isso. Porque eu quero arriscar mesmo, entendeu? Eu tô aqui pra arriscar mesmo, entendeu? Vou começar a arriscar tudo, porque, cara, se você não arriscar, o que que acontece? Entendeu? O que acontece? Você tá tomando cu. Porque aí você fica estagnada e nada acontece. E é isso, gente. Acho que é isso que eu queria dizer por hoje. Que vocês tenham um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei. E obrigada por ficar até o final. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal, porque eu vou estar postando muito vídeo legal aqui, gente. Muito conhecimento, porque eu acho que cada pessoa fala de um jeito diferente, cada pessoa, né, se expressa de um jeito diferente. Eu adoro isso. E
É isso, gente. Sejam vocês, entendeu? Se conheçam, porque se conhecer é se conhecer, entendeu? É tipo você contra o mundo. Não, contra o mundo não. Calma aí, que tem uma defesa aí. Tô brincando, gente. Mas vocês entenderam, né? Tchau. Um beijo.